Bom dia, boa tarde, boa noite, mancebos e mancebas. No último vídeo, no vídeo anterior, a gente começou a falar das reações de óxido-redução, mas eu simplesmente ensinei a calcular o NOx de alguns elementos em determinada substância. A gente não falou propriamente o que é uma reação de óxido-redução. É esses conceitos que nós vamos trabalhar nesse vídeo. Como eu havia dito, reações como a formação de ferrugem num objeto metálico, a carga e descarga de uma pilha, bateria, as reações de combustão, queima, a transformação de minérios em metais, são reações de óxido-redução. Tá? Mas o que exatamente é uma reação de óxido-redução? Uma reação de óxido-redução é uma reação em que vai acontecer transferência de elétrons entre os átomos dos reagentes. Se ocorre transferência de elétrons, vai acabar acontecendo mudança da carga real ou aparente dos átomos, ou seja, o NOx dos átomos vai modificar. Aquele elemento em que o NOx sofre um aumento, a gente fala que ele está sofrendo oxidação. Tá? Para o NOx aumentar, o elétron tem carga negativa, você vai ter que perder essa coisa negativa, acaba aumentando, você acaba ficando mais positivo. Tá? Então, o elemento que sofre oxidação é aquele cujo NOx aumenta e a gente pode falar que ele perde elétrons na reação. Já o elemento que sofre redução, como o próprio nome indica aí, redução, o NOx diminui. Para o NOx diminuir, ele vai ganhar elétrons. Elétron tem carga negativa, ele ganhando algo que é negativo, acaba que a carga dele diminui. Então, uma reação de oxirredução, você vai ter um elemento que perde elétrons e outro que ganha. Um cujo NOx aumenta, outro cujo NOx diminui. Tá? Então, por exemplo, eu tenho essa reação aí, que é a reação de combustão do gás metano. Vamos calcular o NOx de todos os elementos aí nas diversas substâncias? O hidrogênio, eu vou fazer isso aqui bem rápido, mas você poderia fazer no papel bonitinho, igual eu ensinei no vídeo anterior. Vou tentar fazer aqui de cabeça, explicando aqui mais rápido. Tá? Então, CH4. O hidrogênio está ligando num ametal. Hidrogênio, quando liga num ametal, o NOx dele é mais 1. Então, cada um dos 4 hidrogênios aí tem NOx mais 1. Então, se eu for pensar nos 4 hidrogênios mais 1 vezes 4, a parte dos hidrogênios aí tem carga mais 4. O carbono, para compensar a molécula inteira lhe dá carga zero, ele tem que ter NOx menos 4. Agora vamos para outra substância aqui que a gente tem na equação. O O2 é uma substância simples, o oxigênio está na sua forma elementar. Né? Então, um átomo numa substância elementar, o NOx dela vai ser zero. Então, o NOx de cada oxigênio aí no O2 é zero. Vamos no CO2. Agora, o oxigênio está ligando em um metal ali. Na maioria dos compostos, quando é substância composta, o oxigênio tem NOx menos 2. Tá? Só que são 2. Então, só os oxigênios, menos 2 vezes 2, vai ter menos 4 ali na molécula. O carbono, para compensar isso, o NOx dele vai ser mais 4. Aí vai dar para dar zero. H2O. O hidrogênio ligado a metais, o NOx dele vai ser mais 1. O oxigênio, a gente já deduz que em substância composta vai ser menos 2. E para provar isso, são 2 hidrogênios. Mais 1 vezes 2, mais 2. Mais 2 só a parte dos hidrogênios. Para a molécula dar zero, o oxigênio tem que ter menos 2 de carga. Tá.
que eu posso observar aí a partir do fato que eu calculei todos os NOx aí de todos os átomos nessa equação? Vamos olhar, por exemplo, o que aconteceu com o carbono. Ele saiu de NOx menos 4 e foi para NOx mais 4. Ou seja, o NOx dele aumentou. Aquele elemento cujo NOx aumenta, a gente pode falar que aquele elemento sofreu oxidação. Então, no caso aqui, ó, o carbono sofreu oxidação, o carbono oxidou. Agora, qual outra mudança que a gente pode observar? O oxigênio ele saiu de carga 0 para menos 2 nos produtos. Todos os oxigênios que eu tenho no produto aí, o NOx é menos 2. Então saiu de 0 para menos 2, diminuiu. Então a gente pode falar que o oxigênio sofreu redução ou que o oxigênio reduziu. Tá? Então esse é o primeiro conceito aí que a gente viu. Aquele elemento que sofre oxidação é aquele cujo NOx aumenta, ou seja, é o que perde elétrons. E o elemento que sofre redução é aquele cujo NOx diminui, ou seja, aquele que ganha elétrons. Agora, não acontece oxidação sem redução, nem redução sem oxidação. As duas coisas acontecem em paralelo, simultaneamente. Então, quando uma coisa oxida, ela faz outra reduzir, quando uma coisa reduz, ela faz outra oxidar. É daí que vem outro conceito que nós vamos trabalhar aqui, que é o conceito de agente redutor ou redutor e agente oxidante ou oxidante. Quem oxida faz outra coisa reduzir. Então, a substância que contém um átomo que oxidou, ela pode ser chamada de agente redutor ou simplesmente redutor. Por quê? Ao oxidar, ela faz outra coisa reduzir. Então, por exemplo, o carbono, nessa reação que a gente utilizou de exemplo, ele oxidou. Então, a substância que contém ele, o CH4, é o agente redutor ou redutor. Então, nessa reação, o CH4 é o agente redutor. E a substância ou espécie química que contém o átomo que reduziu, ela pode ser chamada de agente oxidante ou simplesmente oxidante. Por quê? Quando ela reduz, ela faz outra oxidar. Nesse exemplo que a gente trabalhou, que foi a queima do metano, o oxigênio, né, ele reduziu. Então a substância que contém ele ali nos reagentes, que é o O2, né, a gente pode chamar ela de agente oxidante ou simplesmente oxidante. Então nesse exemplo aí, o O2 é o agente oxidante. Vamos para mais um exemplo, uma outra equação. Então, por exemplo, aqui a oxidação do ferro, o ferro enferrujando, tá? Então, eu tenho ali o ferro como uma substância elementar, Fe. Substância elementar, o NOx do átomo vai ser 0. Mesma coisa o O2, substância simples elementar, o NOx do oxigênio vai ser 0. Agora, em substâncias compostas, o mais comum é o NOx do hidrogênio ser mais 1 quando ele ligar a metal, e o NOx do oxigênio menos 2. Aqui ó, eu tenho o que a gente chama de água de hidratação. A gente pode trabalhar isso aqui como se fosse uma outra molécula, não faz muita diferença não. Tá? Hidrogênio ligado a metal, NOx mais 1. Oxigênio ligado nos dois hidrogênios, NOx menos 2. Mesma coisa aqui, ó. Eu vou ter Fe2O3, eu vou ter o oxigênio como uma substância composta. Uma substância composta, ligado num metal, o NOx dele vai ser menos 2. Tá? Essa parte aqui do H2O dá carga 0, então eu posso trabalhar só essa parte do Fe2O3 aqui, que não vai fazer muita diferença não. Então, menos 2 vezes 3, essa parte toda aqui da molécula teria carga menos 6. Para compensar, a parte do ferro tem que ter carga mais 6.
Só que são 2 ferros, mais 6 dividido por 2, cada um tem carga mais 3. Eu fiz isso aqui sem fazer cálculo algébrico, mas como eu falei, você pode fazer igual eu fiz no vídeo anterior, fazendo os cálculos algébricos aí com bastante calma, tá? O que a gente pode ver aqui, ó? O ferro, ele passou de carga de NOx 0 para mais 3. O NOx dele aumentou. Se o NOx dele aumentou, ele oxidou. Então, nessa reação, o ferro oxidou. E o oxigênio, se a gente ver aqui, ó, ele foi de 0 para só tem menos 2 no produto. Então, ele foi de 0 para menos 2. Diminuiu o NOx dele. Se diminuiu, o oxigênio reduziu. Tá? Usando o conceito de agente redutor e agente oxidante, o ferro foi quem oxidou. A substância que contém o elemento que oxidou é o agente redutor. Então, nessa reação, o ferro, que é a substância que contém o átomo de ferro, é o agente redutor. E quem reduziu foi o átomo de oxigênio. Quem contém o átomo de oxigênio que reduziu é a substância O2. Então, O2 é o agente oxidante nessa reação aí que eu utilizei de exemplo. Tá? Então, espero que tenha ficado bem entendido esses conceitos, né? Quem que oxidou? É aquele elemento cujo NOx aumenta. A substância que contém esse elemento pode ser chamada de agente redutor ou redutor. Quem reduziu? É o elemento cujo NOx diminui. Essa substância que contém esse elemento que reduziu pode ser chamada de agente oxidante ou oxidante. Tá? Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo nós vamos começar a entender como que as reações de óxido-redução podem ser utilizadas para ter o dispositivo que a gente conhece como pilha. Até o próximo vídeo.